Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. A odontologia é uma área em que os avanços são constantes, devido a um fator crucial, que são as pesquisas científicas. Mas foi nas 2 últimas décadas que a tecnologia deu uma acelerada nesse processo e surgiram novos materiais e novas técnicas. Outra profissão impactada pela tecnologia é o jornalismo, especialmente o rádio. A maneira e a velocidade na arte de se comunicar pelo rádio mudou e transformou o locutor em uma ferramenta a serviço da comunidade. E o ouvinte passou a ser um colaborador na produção de conteúdo. No programa de hoje, convidamos um profissional que atua na odontologia e no rádio e que irá falar sobre a arte de trabalhar simultaneamente por essas 2 áreas tão distintas. Nosso convidado é o dentista especializado em prótese dentária, Rodrigo Linhares, que também é radialista. Tudo bem, Rodrigo Linhares? Tudo bem, Marcelo. Que prazer estar aqui com você. Sabe que eu assistia muito você no meu tempo de faculdade, 99, 2000, 2001, programa Militão e Militão. É, isso aí. E eu me lembro que o seu pai, vocês se despediam assim. Ele virava e falava assim, Marcelo, a última palavra é sua. Você falava, boa tarde. Não é verdade? Eu assistia mesmo. E era assim mesmo. Era assim mesmo, assistia muito vocês. Muita gente não sabe, que te conhece só do rádio, Sim. Que você é dentista, pô. Dentista, formado pela UEL, Aliás, com você muito é o orgulho. primeiro dentista. Depois, Primeiro dentista, nem sonhava em fazer rádio, nunca Certo. nem imaginei. Eu morria de medo de falar, Marcelo. Eu era um cara que na faculdade a gente estava entre amigos ali, eu não apresentava seminário, de medo de falar. Eu pegava Você tava junto com os outros Sim, que- sim, eu pegava uma parte maior do trabalho escrito para não ter que falar, cara. Então a última coisa, se um dia alguém me falasse, ó, você vai virar radialista, eu falava, você tá louco, não é para mim, eu não sei falar, não tenho medo de falar. Então futebol sempre gostei, sempre fui um grande ouvinte de rádio, mas nunca me imaginei falando. Em São José dos Campos, São José dos Campos. você gostava de futebol? Gostava de futebol, desde criança, rádio. Eu morei em Resende, no estado do Rio também, Opa. entre 2 e 6 anos de idade. E ali que eu comecei a gostar de futebol mais, né? A Copa de 82, primeira vez que eu chorei, inclusive, por causa de futebol. E ouvindo Jorge Cury, Valdir Amaral. Aí cheguei, time, hein? voltei para São José, Timaço, voltei para São José dos Campos. Aí comecei a ouvir o Rádio Paulista, né? Fiore Gilhote, Zé Silvério, sempre ouvindo pelo Esse, rádio. então? Ah, esse é o monstro, né? E também ia ver os jogos do São José, da Águia do Vale. O São José estava bem na época também. O estádio é bom lá, não? Estádio bom, bem melhor que o nosso aqui, viu? É mesmo? Eles deram uma reformada boa no estádio Martins Pereira agora, de uns anos pra cá, que queriam que fosse tipo de uma subsede de Copa do Mundo, alguma coisa assim para receber treinamento de seleções e tal. Deu uma bela melhorada o estádio, tá muito bom. E você torcia pelo São José ou torce ainda? Ou não dá bola? Torço, Não? tanto que eu tô cabeça inchada, cara, porque o que? Há 2 semanas o São José estava decidindo a Copa Paulista. Copa Opa. Paulista que valia uma vaga. O campeão escolhia se queria a vaga na Série D do Brasileiro ou na vaga na Copa do Brasil, entendeu? Cada um, o campeão podia escolher. São José pegou a Portuguesa Santista na final. Dava pra ganhar. Dava para ganhar. Primeiro jogo lá em Santos, 1-0. Pênalti Mandrake contra o São José. Segundo jogo, passou numa emissora de TV, consegui ver daqui. São José sai perdendo 1-0, vira 2-1, jogo indo para os pênaltis. A esperança de ser campeão, no finalzinho a bola vem assim, o goleiro pega, dá a bola quica, passa no meio das pernas dele, o cara da Portuguesa faz o gol. 2-2, São José ficou com o vice-campeonato. É o destino, não tem jeito. Mas está subindo o São José. Estava na Série B1 do Paulista, subiu para 3, está na 2, o time está na rota de novo, vencedora. E se tem uma cidade que tem empresa pra Putz. investir em time de futebol, é lá, né? São José dos Campos rola muito dinheiro, né? Você tem Johnson Johnson, onde meu pai trabalhou 25 anos. Eu passei Você na tem frente Embraer, já lá. Petrobras, GM. Tem muita coisa lá em São José. Daria, né? Daria. E pra quem não sabe, ele também torce pro São Paulo Futebol Clube. Essa é a minha paixão. Esse aí você tá comemorando o título, né? Se até o final do ano eu tô tranquilo. Pode perder, pode ganhar, eu tô em paz. Tô em paz. Pode perder, pode ganhar, que esse ano pra mim tá ganho. Tá ganho depois do título da Copa do Brasil, campeão de tudo agora, né? Então, que vier lucro. Mas apesar do seu amor pelo futebol, pelo jeito você tinha essa coisa da odontologia também. Sim. E veio pra Londrina. Sim, vim pra Londrina fazer faculdade. Cheguei aqui em 97, né? Vestibular da UEL, na época eram 4 dias de prova, cara. Um calor assim escaldante. Exatamente. Janeiro de 97. Muita gente. Muita gente. Aí acabei passando, né? Vim pra cá. Fiz daí 5 anos de faculdade. Voltei para São José dos Campos para fazer especialização na Unesp. Fiz e voltei para cá em definitivo em 2004, onde eu estou até hoje. Adotou Londrina mesmo. Adotei Londrina. Londrina, que a cidade de Londrina já fez por mim, né? Em períodos bons e ruins, períodos difíceis. Quando eu quase morri de Covid,
carinho das pessoas. Quando minha filha teve câncer, quando era bebezinha, está curada, graças a Deus, também foi uma mobilização muito grande das pessoas. Então, costumo dizer, cara, se eu viver mais 1000 anos, eu não consigo retribuir 1% do que o povo de Londrina fez por mim. O Covid, vamos recuperar brevemente a história, foi no 2021. primeiro ano da pandemia. No primeiro, 2021, não, segundo ano né? da pandemia. 85% dos pulmões comprometidos. O meu anjo da guarda tirou a bola em cima da linha. Em cima da linha já estava metade dentro, metade fora. É que não entrou tudo, Não né? entrou tudo, mas olha, foi... Ficou internadaço, vários Então, não cheguei a ficar, por quê? Não tinha vaga em hospital nenhum, nem particular, nem público. E pensaram em me levar para São Paulo, só que talvez eu não aguentaria a viagem. Então eu tive que fazer recuperação em casa, cara, em casa. Recuperação domiciliar e foi por muito pouco que eu não parti dessa para uma melhor ou para uma pior, não sei, né? Mas enfim, estamos aqui. Essa é uma virada de jogo. Essa hein? é uma virada, cara, porque assim, eu não sabia que eu estava com esse grau de comprometimento pulmonar. Porque eu não sou mais casado, mas a minha esposa na época pediu para o médico não me contar. Porque realmente, né, você ficar sabendo que você está com 85%, porque é tudo muito rápido, Marcelo. Eu estava assim, primeiro exame 5%, segundo exame 20%, terceiro exame já deu isso aí. Aí eu perguntei para o médico, ele me deu uma enrolada. Mas assim, você vê que você está indo embora, cara. Você vê que você está sem forças, oxigênio o dia inteiro. Teve dia que eu entrei para tomar banho, não consegui entrar no chuveiro, porque você, sabe, você não consegue, cara, você não consegue. E outra coisa, depois da doença em si, eu fiquei mais de um mês para voltar para o trabalho, porque você não consegue fazer nada depois da doença. Você não consegue sair do quarto e ir para a sala. Você está um bagaço quando você termina. Recuperação longa. Nossa, então. recuperação longa. Eu fiz muita fisioterapia, foi muito difícil. Mas está toda. Ou seja, recuperei. como eles falam, agora está melhor que o Neymar para jogar. Enquanto tiver garganta e pulmão, nós estamos aí arrebentando. E você é especialista em prótese dentária. Prótese dentária. Que foi onde você se fixou na odontologia, então. Sim, sim. É a parte que eu gosto mais, né? Eu sou especialista nisso, faço algumas outras coisas, mas predominantemente eu faço prótese dentária. Que é a parte de você devolver o sorriso para o paciente, autoestima. Isso é muito legal. A gente fala do rádio, o rádio você acaba impactando a vida de muita gente te ouve, gosta de você, se emociona, te xinga, ri, enfim, tudo. Mas você mexer com o sorriso de uma pessoa, devolver para ela a autoestima é algo muito diferente, algo único. Por isso que eu tenho dois prazeres distintos nas duas coisas que eu faço. Interessante, né? Essa área evoluiu muito de prótese dentária? Muito, 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 muito. Tudo evoluiu muito na odontologia, tudo popularizou muito também, né? Antes era uma coisa mais muito de por elite, exemplo, né? Isso, você pega, por exemplo, os implantes dentários, há 30 anos, era só as classe A e classe B tinha acesso. Hoje em dia todas as classes têm acesso ao tratamento odontológico. A coisa popularizou muito porque a oferta de dentistas ficou muito grande também, né? Então, começou foram vários ramos. Cada dentista foi seguindo por um tipo de nível social para poder atender. E hoje tem espaço para todo mundo. Então, os implantes evoluíram muito, as próteses evoluíram muito também. Inclusive em durabilidade. Inclusive em durabilidade. Depende sempre muito do paciente também, da higienização, do cuidado, da manutenção, mas houve uma evolução grande, sim. O que são, uma coisa que vocês utilizam, que são os biomateriais? O que é isso? Isso é mais da parte de cirurgia, né? Certo. Mais a parte de cirurgia, essa questão de enxerto ósseo, essas coisas assim. Mas são materiais que também a ciência evoluiu muito. E permite, antigamente, por exemplo, para você fazer o enxerto ósseo, tinha que tirar osso daqui da calota craniana, tinha que tirar osso do ilíaco aqui no quadril. Uma cirurgia importante. Exigia uma internação. É. Hoje em dia você tem os biomateriais, você tem osso congelado, então facilitou muito a vida do paciente e do profissional também. E no caso das próteses também, hoje, se eu não me engano, tem até scanner para, né? Sim, sim. O procedimento da prótese sempre foi muito artesanal, né? Você faz o preparo do dente, faz uma moldagem, aí vem a estrutura para você provar, aí volta para o laboratório. Hoje em dia tem o scanner também. O paciente não tem mais o desconforto da moldagem em si, é o scanner que é passado e com uma precisão grande também. Tem então, gente tudo que se evolui. incomoda com a moldagem. Sim, né? tem gente que se incomoda, é difícil, né? Tem gente que não gosta, não acostuma, não adapta aquilo. Né? Sim. E o custo das próteses hoje em dia? Depende se é prótese sobre implante, se a prótese é só sobre dente, né? Tem uma variação muito grande. E o fato, antes a alternativa era outra, né? Que era outra. Não é? Antes a gente chamava a buticoterapia, né? A terapia do buticão, entre aspas, do forceps. Que o cara tira e acabou? Tira e acabou. Tanto que muita gente sofre até hoje com isso, né? Teve uma paciente uma vez que me falou que quando ela tinha 18 anos, o pai dela levou no dentista e falou,
Você vai no dentista, você vai extrair todos os dentes e botar uma dentadura, que seus dentes nunca mais vão te dar dor de cabeça. A solução era a dentadura. Exatamente, era quase que ele fez quase que um tratamento preventivo com ela, o pai dela. E muita gente tinha essa coisa, tira tudo, já bota a dentadura. E os tratamentos dos dentistas também não tinham tantos recursos para atender. Então era extração de dente mesmo, durante um bom tempo, né? E muita gente até hoje usa prótese em função disso. Os dentes de ouro, vocês abandonaram? Abandonamos. Você chegou a pegar, que você... Não, eu cheguei a pegar assim, não o dente daquele ouro amarelo, né? Certo. Mas assim, algumas próteses, alguns pacientes pediam para fazer, mas é ouro branco. Certo. Mas, Marcelo, a adaptação daquilo é um negócio maravilhoso. Ah, é? Maravilhoso. Olha. A adaptação do ouro é maravilhosa. E outra coisa, você não tem ali a oxidação nas bordas. É trabalho que você pega de 40 anos e está intacto. Só que, assim, as pessoas pediam isso quando era um segundo molar superior que ninguém via, né? Que do ponto de vista estético... Era irrelevante. Mas, assim, a adaptação do ouro, nada se compara ainda hoje, por incrível que pareça. Até o paciente falou assim, Rodrigo, pode botar aqui o dente do fundo. Falei, mas vai aparecer em alguns momentos. Falei, não, fica tranquilo. Se alguém Tem gente que opta hoje por isso. Hoje faz um tempo que eu não faço, mas até uns 15 anos eu fazia. Tinha gente que pedia. O ouro branco. Ouro branco só em áreas não estéticas, né? Olha. Aí o cara falou pra mim assim, falou, ó, rapaz, se alguém vir o segundo molar meu lá no fundo, ver que é ouro, vai estar tão perto que não escapa mais. Boa. Esse é um conquistador. Não, e tinha também uma situação, né, antigamente, que os homens evitavam extrair o último dente. Porque tinha uma crendice popular que o cara extraía o último dente e ficava impotente. Olha. Então tinha cara que evitava e eu não sabia disso. Eu não peguei, não, então, esse ditado. Aí um dia o cara ficou, não, porque eu não posso extrair, doutor. Eu falei, por quê? É o único dente, não vai te fazer falta. Não, não posso. Eu não entendi o motivo. Aí um dia ele falou, doutor, eu não quero, né? Aí que ele me explicou, eu falei, mas tem pessoas que acham isso? Tem. Tem gente que acha, e depois apareceram outros casos. Né? Entendeu? É uma coisa... Precisa um trabalho científico aí para ver se... E para você fazer o cara desencanar disso. E se você extrai, não sobe mais? O cara vai atrás de você, velho, com revólver. Então é complicado. Tudo isso. Estamos conversando hoje com o Rodrigo Linhares, que você conhece do rádio, contou também, para quem não sabia, ele é dentista e contou um pouco da experiência profissional das dele. Das pérolas que saem, principalmente no PS, no pronto-socorro da UEL, as pérolas que saem, né? Você atendeu lá, né? Atendi muito lá, muito lá. Lá não deve ser brincadeira, hein? Não deve, cara. Ali não deve, não é brincadeira, né? Você sabe que o falecido doutor fez uma vez? Chegou um sujeito lá que dizia que não pegava anestesia nele de jeito nenhum. Não pega, em mim pode ser o que for. Aí o Fez começou, pô, mas eu sou o rei da anestesia, não sei o quê. E até hoje falam que o Fez era o melhor anestesista de odontologia. Mas o que acontece? O Fez era plantonista do PS, né? A gente ia lá para aprender, mas ele era plantonista ali. Aí ele pegou o cara, começou. Como se estivesse recebendo uma entidade, assim. Aí foi lá e pegou a anestesia. Aí um tempo depois o cara voltou lá, cara, e falou assim, ó, Fez já não estava mais na UEL, né? Falou, ó, é o seguinte, preciso ser anestesiado, mas eu só quero ser anestesiado por aquele gordinho benzedeiro. Foi o único que fez a anestesia pegar. Cara, e o povo acredita nessas coisas, cara. Ele começou lá... Ou então o Fez tinha algo mais aí nessa... Era anestesia batizada. Como é que você foi pro rádio? Você já era dentista formado, eu imagino? Sim, já era especialista. Assim, as pessoas sempre me falavam, cara, você tem muito conhecimento, você tem que fazer alguma coisa na mídia, de futebol, mas como eu te falei, eu morria de medo de falar. Então eu nunca imaginei que eu ia pegar o microfone. Mas de tanto me falarem, eu sempre ouvi muito rádio, começou a me dar uma vontade de, pô, será que eu conseguiria fazer? Será que daria, tal? Aí uma vez, era um final de ano de 2004, e final de ano é uma loucura, porque os pacientes todos querem as próteses até o Natal, todo mundo quer virar o ano de dente novo. É a questão do sorriso que você falou, né? É uma loucura. Tem encontro com a família, às vezes um parente que o cara não vê há muito tempo, então tem tudo isso, né? Aí, eu fui jogar futebol numa quadra, eu tropecei na bola, na verdade eu sofri uma falta, na verdade. Eu tropecei na bola. Você é boleiro também, então? Não tropecei na bola, não, só caí. Senão vai ficar feio pra mim se eu falar que eu tropecei na bola, né? Aí eu rompi o ligamento do tornozelo e no que eu caí eu apoiei a mão. Apoiei a mão, desloquei o punho. Então, contusão importante. Contusão importante. Então eu fiquei sem trabalhar, cara, 2 semanas. Numa época que é boa pra gente em termos de faturamento e também tem essa questão do compromisso que a gente tem com os pacientes. Aí tava em casa com a minha cabeça dando nó. Falei, cara, eu vou conhecer uma rádio. Nunca fui.
Liguei para Pai Querer e falei com o JB. JB, posso ir? Pode, vem aqui para você conhecer. Nem conheci o JB pessoalmente. Olha, aí cheguei lá essa é uma história que mostra quem o JB exatamente. Abriu as portas. Não, pode vir, amigo. Sim, quer ver dele, né? E pode só vir, para quem não conhece, já que o programa vai para outras cidades aqui, o JB é o fundador, proprietário da Rádio Pai Querer. Isso. Aí eu cheguei lá e encontrei o Reinaldo Furlan. Hoje a gente faz programa junto, né? Das 6 horas da tarde. Loucura, né? Como é que é a vida? Aí conversei com ele e tal, falei, pô, queria fazer rádio. Então parece que de vez em quando para você ver como é que é e tal. Saí de férias, voltei e procurei ele de novo. Aí comecei a ir para poder acompanhar o programa do Agostinho Pereira. Ia lá para acompanhar o programa, né? E lembro a primeira vez que o Agostinho abriu meu microfone, cara. A gente estava assim à noite, eu estava num canto da mesa, igual você está assim. Aí tinha o operador que era o Cícero dos Santos. O Agostinho falou, abre o microfone dele aqui. Conheci o Cícero. Abre o microfone dele aqui. Dá uma boa noite. Cara, nunca esqueço da sensação. Coração veio na boca. No que eu abri o microfone, parecia que o mundo inteiro estava me ouvindo. Eu falei, morri de medo, mas falei. Mas tive a certeza que era aquilo que eu queria fazer da minha vida dali para frente. Naquele momento? Falei, cara, é o que eu quero. Essa adrenalina que eu senti na hora, falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu comecei a acompanhar lá, mas eu raramente falava, de vez em quando dava boa noite e tal. Aí o Agostinho falou, Rodrigo, tem um amigo meu que é o Mauro Segura, na Rádio Londrina, ele está precisando de alguém para ajudar ele. Você não quer ir? Você não vai ganhar nada, mas você vai poder praticar. Eu falei, vou, claro. Fiquei 1 ano e meio com o Mauro na Rádio Londrina. Que escola, hein? Que escola, é verdade. Depois fui para a Rádio Brasil Sul, fiquei na Brasil Sul 2 anos e estou na Pai Querer desde 2009, 14 anos. E, inclusive, agora não só com esporte mais, né? Sim, agora não só com esporte mais, na prestação de serviço, que é outra coisa que eu não imaginava que eu ia fazer, que meu DNA é coisa do futebol, né? Então eu não imaginava que eu iria fazer uma outra coisa, mas pintou a oportunidade, junto com o Fiore e Luiz, eu estou adorando também. Porque ali você, como eu falei, a questão de impactar as pessoas. Você impacta as pessoas no futebol, impacta muito. O futebol mexe muito com o brasileiro. O time depois de ganhar ou perder, às vezes o dia do cara, no dia seguinte do cara não é o mesmo. Só que ali você tem problemas da comunidade e você dá voz para aqueles que não têm voz. Entendeu? Você amplifica, a Pai Querer dá ressonância para muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Né, dos problemas sem parar, da cidade. O pessoal sem parar, participando cara. com vocês. Sem parar. Então tudo, qualquer São coisa. quantas horas no ar por dia fazendo isso? 2 horas de manhã, das 9h30 da manhã às 11h30 e das 6 às 7 à noite falando de futebol. E eu faço programa domingo de 3 horas, né? E o que sobra aí você trabalha na odontologia? Trabalho na odontologia. Trabalho não falta, graças a Deus. Mas esse da comunidade é bem legal, cara. Né? É bem legal, porque a gente consegue intervir muitas vezes, né, com assessores de autoridades para que eles possam resolver o problema. Muitas vezes a gente consegue ajudar, consegue encaminhar. Isso é muito legal. E o nosso povo sofre bastante. Não só aqui em Londrina, mas no Brasil inteiro a gente tem um povo que é muito sofrido, muito carente, muito necessitado, né? Daria para ser muito melhor atendido pelas autoridades. Daria. Está faltando muita coisa. Muita coisa. Você também entrevista personalidades, né? Isso é o que eu mais amo fazer. Do esporte foram muitas, né? Muitas. Quase 700. Quase 700 personagens. Isso tudo está gravado? Está gravado. E de 20 países diferentes. 20 nacionalidades diferentes. E aí? Como é que você fez? Eu arranho um pouco de italiano, um pouco de inglês e um pouco de espanhol. Conseguiu fazer? Consegui não fazer. Precisou de intérprete, nada? Não. E assim, o Freildo, né? Porque no começo eu não falava nada de italiano, fui aprendendo um pouquinho. O Freildo da Rádio Pai Querer, agora não está mais aqui, me ajudava muito no começo. A traduzir as respostas, que às vezes eu fazia pergunta e não entendia muita coisa que o cara falava. Aí o Freildo pacientemente ia lá, traduzia para mim, eu gravava a tradução, né? É o que eu mais gosto de fazer, Marcelo, mas é de longe o que me dá mais trabalho, cara. Porque é muito difícil você conseguir essas entrevistas. O processo é muito difícil. Cita 5 aí só para as pessoas que ainda não viram, que podem ir para o acervo da rádio e ouvir. Sim. Pelé, consegui entrevistar o Pelé e foi pessoalmente, tem gravado, tá no YouTube. Rodrigo Linhares entrevista Pelé, 2017. Nossa! 2017. Bem recente, né? Bem recente. Aí tem lá, só digitar, Rodrigo Linhares. E nessa época, o que você sentiu dele? Ele estava bem, ele só estava usando o andador, mas estava bem. Mas para falar? Ótimo. Foi um papo muito legal, cara. Batemos um papo bem legal. Por exemplo, um dos meus sonhos... Ele não tem, por se tratar, ainda a gente considera, embora ele já tenha morrido, mas vivo, por se tratar do rei do futebol, de uma figura que mudou a história do mundo. Sim. Ele era arrogante ou não? Cara, o cara mais gente boa de todos que eu entrevistei foi o Pelé. Ele foi sensacional comigo. Porque assim, existe muita máscara nesse meio, entendeu? É sempre muito difícil, ainda mais pra gente que tá
aqui no interior, consegui falar com esses caras. Ninguém quer dar entrevista pro interior do Paraná. Os caras querem falar com a Sport TV, com a Globo, enfim. Então é muito difícil você conseguir. E tem muita máscara. Mas o Pelé, o maior de todos, era o mais humilde. Cara, a gente chegou, foi pra Curitiba para entrevistar o Pelé. Aí o empresário dele falou assim, ó, monta tudo no meu quarto com câmera, que primeiro eu não sabia nem se eu ia poder filmar. Porque eu falei, pô, para poder filmar, capaz de ter que ter um banner atrás com patrocinadores dele, essas coisas, né? Mas deu para filmar. O empresário falou, ó, sobe no meu quarto com câmera, deixa tudo pronto, tá? Tudo pronto. E quando o Pelé estava no evento lá no Sheraton, em Curitiba, na 7 de setembro. Imagina, hein? Então daí o que acontece? O empresário estava lá também, o Pelé também estava hospedado lá, então o Pelé acabaria, o evento subiria, né? Foi o que aconteceu. Cara, tava eu, um amigo meu, dentista, que eu fiquei na casa dele e da esposa dele, né? Que naquele dia foi uma espécie de produtor também? Ele ajudou lá, ele queria ver o Pelé, né? Queria ver o Pelé, né? Aí foi o câmera levou um cara junto. O câmera chegou lá, não sabia que ia ser o Pelé. Nem falei, porque senão o cara queria levar filho, não sei o quê, para pegar cachorro, gato. Exatamente. E tava um fotógrafo do evento também com a gente no quarto. Então estávamos esses dois caras da câmera, eu, o Henrique, meu amigo, e esse fotógrafo. Parecia equipe internacional. Todo mundo batendo papo, assim, pá. Daqui a pouco, e o Pelé demorando um pouquinho para chegar e tal. Daqui a pouco, cara, a gente ouve o barulho do andador. Na hora que o Pelé abriu a porta, Marcelo, foi uma coisa assim, ficou todo mundo hipnotizado. Ele mesmo? Ele mesmo abriu a porta, assim, todo mundo com silêncio, todo mundo ficou petrificado. Aí ele, boa noite, né? Daí eu levantei e falei, ô Pelé, boa noite, eu sou o Rodrigo, vou te entrevistar, tudo bem? Ele, já quebrou o gelo? Tudo bem, nada, entende? Você tá me dando trabalho aqui. Já deu risada, já começou ali. Aí sentamos para conversar, assim, né? Sentamos assim, para poder ajeitar tudo, né? Igual o rapaz aqui ajeitou o microfone, o seu. Aí o Pelé começou a puxar papo comigo. Ah, seu nome é Rodrigo? Pô, eu tenho um Rodrigo também que trabalha comigo lá em Santos, que é engenheiro, arquiteto, alguma coisa assim e tal. E começamos a bater papo. Ele fez de tudo para ficar à vontade. O que eu percebi do Pelé é o seguinte, ele não fazia distinção. Podia ser o Galvão Bueno, podia ser um cara da Rádio Pai Querer, podia ser um cara de uma rádio comunitária lá no interior do Norte, Nordeste, lá no meio do sertão. Ele não fazia distinção. Cara, e na hora de começar a entrevista, ele virou pro câmera assim, falou assim, tá boa a distância que eu tô do Rodrigo aqui, eu tenho que chegar mais perto. Cara, olha a humildade do cara. Então o Pelé, de todos os caras que eu entrevistei, o maior de todos, foi o mais humilde comigo. E essa é a que chegou mais longe também em visualizações no YouTube? Ah, deu bastante. Só no YouTube deu mais de 52 mil visualizações e daí no meu Facebook também, que eu coloquei lá direto, deu, sei lá, 200 mil visualizações. Teve alguma com personalidade que foi difícil de fazer? Todas são difíceis, cara, porque ainda mais esses caras de fora do Brasil. Por exemplo, o Paulo Rossi, um dos meus sonhos era entrevistar o Paulo Rossi. O Carrasco brasileiro. Carrasco de 82, porque foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol. E aí, você conseguiu? Consegui. Mas sabe quanto tempo demorou? 4 anos para conseguir começar a falar. 4 anos. E quais foram os caminhos, só para as pessoas Cara, é um trabalho investigativo. Né? Sempre é um trabalho investigativo. Você tem que ir chegando em pessoas próximas. E, cara, é um trabalho muito difícil de ser feito, cara. Muito difícil, até porque eu faço tudo isso sozinho. Eu não tenho uma equipe de produção, não tenho nada. Eu faço tudo sozinho. Eu descubro o telefone do cara. Você fazer o cara atender um número que ele não conhece é difícil também. E você marcar com o cara finalmente e ele cumprir com você é difícil. O cara fala, me liga então amanhã às 8 horas. Você liga, o cara não te atende. É um trabalho difícil. O Paulo Rossi foram 4 anos para convencê-lo a falar. 4. E aí, deu certo? Deu certo, foi ótima a entrevista. Quer ver um cara também que eu fiquei muito tempo para conseguir entrevistar? Autor do gol da final da Copa de 90. Alemanha e Argentina. O Breme, lateral esquerdo, fez o gol do título da final, no final da Copa de 90. Lembro dele. Esse cara eu fiquei 3 anos para entrevistar ele. No dia que ele falou que ia falar, ele falou assim, ó, você tem 1 minuto, é uma pergunta. Eu falei, caramba, cara, e agora? Como é que você faz? Né? Aí o que aconteceu? Falei, tô com os gols dele aqui separados para ouvir. O gol que ele fez na final da Copa, com uma narração brasileira, aqui da Pai Querer, e um outro gol que ele fez também na Copa de 90. Aí falei, vamos escutar o gol, então. Fui conversando com ele, coloquei os gols para ele ouvir. Você imagina, tudo bem, ele não entende muita coisa, mas imagina se eu ouvir um gol seu narrado em alemão. Foi a sensação dele. Então ele foi amolecendo e eu segurei acho que uns 10 minutos no telefone. Mas você lida com tudo isso aí, cara. O cara de repente atende e fala, é 1 minuto. Você tem uma pergunta para você fazer. E aí? Terceiro bloco do programa Cidadão Tropical, hoje com o Rodrigo Linhares. Estamos conversando sobre essa carreira no radiojornalismo. E a gente terminou falando das entrevistas que ele fez com grandes personalidades. Vamos pedir para ele lembrar mais alguma que te marcou, mais alguma que você acha legal. Com quem? Lembra aí.
Foram muitas, 700, cara. Por você falou, exemplo, mas- o Rogério Ceni, eu consegui entrevistar o Rogério Ceni, consegui convencer o Rogério Ceni a falar. Não me pergunta como, porque É difícil. ele não fala com ninguém. Mesmo você falando que é São Paulino. Cara, Não foi é? esse relógio aqui que eu estou usando. Aham. Esse relógio aqui foi uma edição limitada, quando o Rogério Ceni parou de jogar. Então tem aqui a assinatura dele no relógio e tal. Comemorativa? Comemorativo, Olha, a ele. E assim, cara, eu consegui o telefone dele, o que é difícil também. Ele veio jogar aqui com o Fortaleza, ele era técnico do Fortaleza na época. Contra o Londrina. Aí, cara, eu peguei, daí ia ter o treino do Fortaleza na FML. Só eu fui da imprensa. Aí cheguei lá, tava esperando o Rogério, aí o Rogério desce assim do ônibus e começou a carregar aquela caçambona de roupa, né, que fica numa caçamba assim. Ele mesmo carregando? Ele mesmo carregando. Então eu falei, ô Rogério, tudo bem? Eu tentei falar com você, pô, olha esse relógio, você conhece esse relógio aqui? Pô, não sei o que, tal, não sei o que, beleza. Aí era um segurança que estava fazendo assessoria de imprensa nesse dia, porque o assessor não veio. Ele falou, o que você quer falar? Eu falei, quero falar com o Rogério. Aí chegou lá, falou, ó, o Rogério disse que te atende à noite no hotel, mas posso falar uma coisa pro senhor? Não adianta que ele não vai te atender. Já conheci o Aí histórico. começou a caça ao Rogério Ceni, né? Aí eu falei pra minha filha que o Rogério Ceni estava aqui, eu vou fazer um desenho pro tio Rogério. Aí na hora do almoço, cheguei antes do Rogério, na hora que o Rogério chega no Hotel Bourbon, minha filha entrega o desenho pra ele, eu falei, pô, Rogério, fala comigo, cara. Fez um programa, ter visto gente do mundo inteiro e tal, muitos São Paulinos pedem pra te entrevistar. Falei, rapaz, agora eu vou almoçar, mas vem aí à noite que a gente conversa e tal. Beleza, tô saindo, o segurança fala, não venha, porque ele não vai falar com você. Não venha. Que coisa. Aí, à noite, tava saindo, mandei mensagem pro Rogério, ele viu, não respondeu. Ele tava terminando de jantar. Fiquei esperando lá. O segurança falou, senhor, ele não vai falar com você. Falei, vai falar comigo. Aí ele saiu, né? Já saiu, perguntou, o rapaz tá aí, não sei o que, tal, tal. Aí que ele estava subindo no Hotel Bourbon, eu tinha conversado com o doutor Roberto Vezoso, ele deixou uma sala para mim. Falei, doutor, talvez role uma entrevista com o Rogério Ceni. Ele deixou uma sala separada e falou assim, se rolar, então você sobe ali e fala falando de com outro ele. São Paulino, que o Dr. Outro, Roberto figura Vezoso. maravilhosa. Né? Aí, que a gente está subindo ali, passa um cara da comissão técnica, o Rogério fala assim, 10 minutos estou subindo. Quer dizer, ele falou para mim, na verdade, né? Vai durar 10 minutos. Conversamos 32 minutos, cara. Um papo maravilhoso. Ou seja, muito toda legal. aquela dificuldade Toda dificuldade. virou facilidade. O Renato Gaúcho. Renato Gaúcho era um cara tão difícil de entrevistar, até hoje ele não fala. E o Rogério não dá exclusiva, você pode ver. O Rogério não dá entrevista exclusiva, E o Renato Gaúcho, que ele já brigou com a imprensa de Sim, São Paulo e do sim, Rio, de bater sim. boca. Ainda mais o Rogério da entrevista falando da carreira dele, você não vê. Não tem. Não vê. Aí o Renato Gaúcho, cara, eu peguei o celular dele uma vez, ele nunca atendia, uma vez eu falei com ele despistou e tal. Aí eu entrevistei o Valdir Espinosa, falecido, treinador do Grêmio, campeão do mundo, 83. Eles eram muito amigos, né? Aí Ele foi atleta do Valdir Foi Espinosa? atleta, foram campeões do mundo junto. Aí eu entrevistei daí o Valdir um tempo depois, falei, Valdir, me dá uma força para falar com o Renato, cara, porque ele não atende o telefone. Ele falou, não, Rodrigo, mas eu não posso. Eu falei, não, mas eu tenho o telefone dele, só que ele não atende. Faz o seguinte, só fala para ele, que tem um cara de Londrina que o senhor me deu uma entrevista, que eu quero entrevistar ele e tal. Se der, ele atende. Beleza, isso eu posso fazer. Aí um dia eu liguei, o Renato atendeu, cara. Não sei o que, tal, beleza, periri, periri, tranquilo. Aí foi o processo que eu falo pra você, de você conseguir fazer. Primeira vez que eu marquei com ele, não atendeu. Segunda vez que eu marquei com ele, não atendeu. Aí depois eu liguei, ele, você não me ligou no horário. Eu falei, como não, Renato? Te liguei no horário. Então liga amanhã, então. Beleza. Cheguei no dia seguinte, pela terceira vez, nada dele atender. Daí eu mandei mensagem pra ele, falei, ele tinha um jogador alemão na final do Grêmio e Hamburgo, chamado Schroeder, que ele acabou com o cara, né? Deu drible pro cara na hora do gol, tal, aquela coisa, driblou o cara 2 vezes. Eu falei, Renato, era SMS. Renato, tô aqui te esperando, cara. Você tá me dando mais drible do que você deu no Schroeder na final do Mundial. Fala comigo aqui. Aí ele atendeu. Aí começou, O que é uma frase bem colocada. Aí ele começou. Quantas perguntas você vai fazer? Eu falei, Renato, eu não tenho a menor ideia. Eu não faço entrevista com pauta, eu não faço com nada escrito. Eu deixo o papo rolar. Comigo não tem pauta, papo vai rolando. Eu nunca sei, assim, sabe? De ficar preparando, não. Daí ele falou assim, faz o seguinte, então. Falei para ele. Ele falou, mas quantas perguntas? Umas 3? Eu falei, fazer o seguinte, nós vamos conversar, vamos bater papo. Se você tiver de saco cheio, você me fala, a gente para a entrevista, eu te dou só um boa tarde. Ele disse, beleza. Cara, conversei com ele mais de meia hora. Baita papo. No final ele elogiou. Falou, você é um cara maneiro, você é um cara que sabe fazer as perguntas, pode me ligar quando você precisar e tal. Então são essas dificuldades que você tem, cara. Igual, por exemplo, um treinador campeão do mundo, importante, por clubes, não é por seleção, por clubes. Liguei para esse cara um dia, não quis falar, depois liguei outras vezes e tal. Tá bom,
Quanto tempo? Falei, pode ser 20 minutos? Ó, 20 minutos. Se passar, eu vou desligar o telefone. Eu vou sair do circuito. Nossa. Quer dizer, você tem que engolir por quê? Porque é um cara importante. A gente te interessa fazer entrevista com o cara. Mas dá raiva. Dá raiva. Só que nós conversamos uns 40 minutos. Foi um baita papo legal. Então tem muito essa coisa também, porque ninguém quer falar comigo, na verdade. Eu estou no interior do Paraná. Tem o lance do cara aceitar falar, e aí você consegue levar a entrevista, consegue Conquista levar o cara. Eu tenho muitas informações assim, de memória mesmo que eu tenho. Eu tenho memória realmente boa, as pessoas falam isso, né? Então eu consigo, por exemplo, me lembrar de uma entrevista que o cara deu no Globo Esporte, quando eu tinha 5 anos de idade, que o cara nunca mais falou sobre aquilo. Aí eu chego, boto essa pergunta pro cara, o cara, pô, que memória, como é que você sabe isso? Aí o que acontece? É nisso que você vai ganhando o cara. O cara vai vendo que o papo vai ser diferente. Então a arma que eu tenho é essa, cara. É a minha memória. É meu conhecimento para poder trazer o cara para mim. E por enquanto tá dando muito certo. Tá dando muito certo, graças a Deus. Deu certo quase 700 vezes, né? São 675. Aliás, voltando à carreira no Rádio Esportivo aqui, o Rodrigo Linhares estava lá trabalhando no dia do 7x1. Dia do 7x1. Não esse do Inter, não. Esse aí é o fake. Foi 7x1 Alemanha no Brasil, não é isso? E eu ganhei uma fama injusta, entre aspas, de pé frio pelo seguinte. Eu sou âncora de estúdio, eu não vou no estádio. Então, assim, o jogo do Londrina no estádio do Café, agora eu já parei de fazer as jornadas, que eu tô com muitas ocupações, né, dentro da rádio. Mas o que acontecia? Jogo no estádio do Café. Eu não ia no estádio, eu fazia do estúdio. Do estúdio eu chamava o narrador, o repórter, o comentarista. E eu fiz toda a cobertura da Copa do Mundo de 2014 daqui. A equipe no estádio e eu fazia daqui. Nesse jogo do 7x1, o JB falou, ó, eu vou te levar para você fazer o jogo em loco. É um prêmio a você, ao seu trabalho, tal. Afinal era semifinal, né? Fui no 7x1, então foi a única vez que eu fiz uma transmissão do estádio. Então a fama de pé frio que eu tenho hoje ficou terrível por causa disso. Injusta a fama, claro. Fui num jogo, foi 7x1, claro que é injusta a fama. Você tem que voltar lá. Tem que voltar. Agora se volta numa Venezuela. É verdade. Não é brincadeira. É verdade. Nesses 2 minutos finais, vamos falar do Londrina Esporte Clube. Vamos. Né, um time que você já viu ter bastante glória, mas qual foi, na sua opinião, o melhor ano desde que você está no rádio do Londrina? Eu acho que o melhor ano do Londrina para mim foi 2014 ali, quando o time voltou a ser campeão depois de 22 anos, né? Então que eu peguei no começo, eu comecei em 2004, peguei só fase ruim do Londrina. Aí, o primeiro título estadual depois de 22 anos foi um negócio maravilhoso, né? Londrina ressurge aí. Isso, mas 2017 foi um ano muito bom também, porque o time ganhou a Primeira Liga e ficou a 2 pontos de subir para a Série A. Mas 2014, o primeiro título, primeira vez que eu vi o Londrina ser campeão de um torneio maior. Eu tinha visto divisão de acesso, mas ver o Londrina ser campeão e poder ter trabalhado naquele jogo foi muito especial. Uma festa no Estado do Café? Uma festa no Café. Eu estava, na verdade, esse dia eu não estava na rádio, eu estava fazendo do stand estúdio da Expo. Entendeu? Cara, e aquele mundaréu, tinha um telão do lado. Um monte de gente estúdio, ali. Mundaréu de gente, parecia final de Copa do Mundo. Um negócio maravilhoso. Agora o pior é agora? Na sua opinião, o pior momento do Londrina é esse? Ou quando caiu para B do Paranaense? Não, assim, esses momentos que o time caiu para B do Paranaense, ficou sem calendário, é claro que eles são insuperáveis, que o time chegou a ficar quase um ano sem jogar. Acabava o calendário em maio e jogar no ano seguinte em janeiro. Agora, do time ter um calendário, ter uma estrutura, esse é o pior ano disparado. Não deu nada certo, né? Fala a verdade. Só vexame, né? Vai para a Série C? Vai, infelizmente vai. Não tem o que fazer, né? Não tem. Infelizmente, gostaria de te falar uma outra coisa aqui, mas um ano em que foi feito tudo errado, só poderia dar tudo errado. Eliminação para o Nova Mutum na Copa do Brasil, não se classificar entre os 8 do Paranense, que é o campeonato de nível técnico baixíssimo, e o time, infelizmente, vai para a Série C. Qual que é a saída? Virar SAF é a saída? Importante virar SAF. Não dá para tocar futebol hoje sem parceiro. Clubes do interior não tocam sem parceiro. Então, ou um parceiro forte, um gestor forte, ou então a SAF, que eu acho que é o caminho mais viável mesmo. Mas você não perde a esperança no Londrina? A esperança nunca, né? O Tubarão tá no coração, que eu falo. O amor que eu tenho pelo Londrina, eu sou Londrina por adoção. Eu sou São Paulino, sou paulista. Certo. Mas o amor que eu tenho pelo Londrina é uma extensão do amor e da gratidão que eu tenho pela cidade de Londrina. Rodrigo Linhares, muito obrigado. Volte mais vezes. Passou rápido, hein, pô? Nossa, histórias boas assim, né? Grande abraço para você. Obrigado. Mais sucesso. Eu vou terminar então como você terminava com seu pai, o Militão. Fala para mim assim, Rodrigo, a última palavra é sua. À noite o programa, lembrando. Né? A última palavra é sua. Boa noite. Muito bem. Domingo que vem tem mais.